castelo forte é o nosso Deus. Efésios capítulo 4. Nós estamos tratando, meus irmãos, na semana passada nós fizemos uma pergunta, né? Quem é apto para essa tarefa, para essa missão? E quando nós vamos nos observar de acordo com a palavra de Deus e a exigência do Senhor, nós vamos perceber que não há ninguém que seja apto. Porque todos nós somos devedores em alguma coisa, né? E graças a Deus por isso. Porque já pensou? Se alguém se considerasse o apto, né? O capacitado, então essa pessoa provavelmente se tornaria uma espécie de anjo, né? Então, graças a Deus que nós não temos entre nós aqueles que se colocam como sendo os verdadeiramente aptos ou aqueles que são capacitados. Todos nós, enquanto crentes no Senhor Jesus, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento dele. Então é uma busca constante. E os líderes também. Os líderes também. Não há uma condição especial porque alguém é um presbítero, porque alguém é um diácono. Não há uma condição especial de irrepreensibilidade, no sentido de que essa pessoa ela é incorruptível. Todos nós somos passíveis de pecado, todos nós pecamos, todos nós precisamos da graça do Senhor diariamente, e por isso mesmo a necessidade de orarmos uns pelos outros, de crescermos no conhecimento da palavra, de buscarmos a comunhão entre os santos para que possamos crescer juntos, reparando os nossos erros, corrigindo os nossos pecados, arrependendo-nos diante de Deus todos os dias, e nisso crescendo coletivamente como corpo, como igreja do Senhor. Então, na semana passada, nós falamos sobre algumas características dos crentes, dos cristãos em geral, né? Os irmãos se lembram que nós tratamos dos primeiros versículos de Efésios 4, em que Paulo, quando estava preso, ele clamou à igreja, depois de apresentar toda uma doutrina cristã a respeito de nossa redenção em Jesus Cristo. Nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo faz isso. Ele usa os primeiros capítulos de Efésios para solidificar a doutrina da eleição, quando ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor ele nos predestinou. Então a doutrina da predestinação também, ou seja, o fato de Deus ele ordenar todos os nossos atos, todas as nossas escolhas de acordo com a sua vontade, nos predestinou também para a sua própria glória, diz Paulo lá no capítulo 1. Depois ele diz que nós fomos adotados, lá no versículo 5, né? Se os irmãos quiserem acompanhar lá, Efésios 1, versículo 5, ele diz que nós fomos adotados, adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a vontade do próprio Deus, e tudo isso, versículo 6, para louvor da glória de sua graça. E aí Paulo diz então que nós recebemos a redenção, versículo 7, que Deus derramou abundantemente sobre nós, versículo 8, dando-nos então sabedoria, prudência, revelando a nós, versículo 9, o mistério da sua vontade, que é exatamente a pessoa de Jesus Cristo, para fazer com que Cristo, versículo 10, pudesse revelar nele mesmo toda a vontade de Deus. Paulo diz aí, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, naquele dia específico, quando Jesus nasceu, na encarnação, ali nós pudemos contemplar verdadeiramente a face do nosso Senhor. E nós fomos, repete Paulo no versículo 11, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, versículo 12, para louvor da sua glória. Então, meus irmãos, Paulo, nestes primeiros capítulos,
ele solidifica esta doutrina maravilhosa que é a doutrina da eleição. Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. A doutrina da predestinação, que Deus então predestinou todos os nossos atos. A doutrina da adoção, quando nós fomos agora recebidos na família da fé. A doutrina da redenção, que é exatamente o fato de que nós recebemos ou fomos incluídos na família da fé em razão de ter Cristo nos resgatado. A ideia da palavra redenção significa resgate. Cristo foi lá, pagou o preço e nos resgatou da escravidão do pecado, para que nós pudéssemos manifestar a glória do Senhor. Tem muito a ver com aquilo que nós estamos estudando na quinta-feira. O fim supremo e principal do ser humano, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou experimentar de suas ricas promessas, de seus santos benefícios para todo sempre. E aí Paulo, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos e Deus nos deu vida em Cristo, exatamente para que pudéssemos trabalhar para a glória dele. Versículo 10 do capítulo 2. Nós somos feitura de Deus, fomos criados em Cristo Jesus. Ou seja, aqui se referem aos crentes, aqueles que estavam mortos, mas que agora são recriados em Jesus Cristo. Nós fomos criados em Adão, mas lá em Adão nós caímos, pecamos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Cristo, nós somos recriados, nós recebemos uma nova vida, regenerados, gerados de novo, para sermos conforme a vontade do Senhor. E o texto de Paulo diz que nós somos criados para boas obras. O que são boas obras? São obras de obediência. Todas as vezes que os crentes obedecem à palavra de Deus, eles praticam as chamadas boas obras, não é? Então isso é boas obras, ou são boas obras na Bíblia. E depois Paulo continua então mostrando agora no capítulo 3 também o fato de que Deus, ele nos escolheu, ele nos salvou com esse poder maravilhoso que há em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos viver agora em comunidade cristã. Por isso, lá a partir do versículo 15 do capítulo 3, Paulo diz que esse nome é dado a toda a família. Que família é essa? A família de Deus, a sua igreja, a família de Cristo. Como essa família vive? Versículo 16. Fortalecida com o poder que vem de Cristo, mediante esse Espírito Santo que há em nós, no homem que foi regenerado pela graça. E o versículo 17, então, diz que Cristo deve habitar em nossos corações. Eu disse aos irmãos na semana passada que o sentido do verbo habitar aqui é o mesmo sentido lá, quando João, no versículo 14 do capítulo 1 do seu evangelho, diz que Cristo habitou entre nós. É a ideia de fazer residência, fazer morada. Não é uma passagem rápida. Cristo vem, ele toma conta do nosso coração, ele mora no nosso coração. E ele mora para que nós possamos viver de acordo com a vontade dele. Versículos 18 e 19. Compreendermos o segredo, o sentido do verdadeiro amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que nós mesmos sejamos tomados, preenchidos de toda a plenitude de Deus. E aí Paulo, finalmente, ele dá glórias a Deus, versículos 20 e 21 do capítulo 3, porque esse é um Deus tão grandioso que ele faz muito mais coisas, infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera a partir dele, para a glória dele, na igreja que é de Jesus Cristo. E aí, irmãos, na semana passada, então, nós vimos essas características que devem habitar estes crentes que foram chamados desde os tempos eternos, foram predestinados para boas obras, foram adotados na família da aliança, que recebem do Espírito Santo a capacitação, a força para viverem as boas obras, para cumprirem a vontade do Senhor. Como vivem esses irmãos? Que vocação, esse chamado? Para que nós fomos chamados? Como devemos andar? Andar dignamente, honrando o Evangelho. Paulo disse, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros,
e esforçando diligentemente pela unidade. Nós vimos aí esses 5 pontos, portanto. A humildade, que é aquela característica de pessoas que não são mais autossuficientes, que não são arrogantes, soberbas, que não acham que os seus méritos, os seus feitos, eles trazem algum benefício diante de Deus, mas pelo contrário, eles sabem da sua total depravação, eles reconhecem sua condição de pecadores, sabem que não podem nada em relação a Deus se não for pela graça de Deus, então eles se colocam como humildes, mansos porque são ensináveis, são pessoas que abrem os seus corações para o ensino da palavra de Deus. Não são aquelas pessoas rebeldes que acham que os seus caminhos são os melhores, que pensam que Deus errou, que Deus se equivocou, mas pelo contrário, são pessoas que são ensináveis. Terceiro, são pessoas longânimas, que têm um ânimo longo, esticado, uma paciência dobrada em relação às coisas da sua vida. Ele não se irrita com as situações que porventura possam fugir ao seu controle, porque ele sabe que, na verdade, a vida não está sob o seu controle. A vida é controlada por Deus. Então, eles são pacientes para entender que muitas vezes as coisas acontecem sem que nós desejemos ou sem que seja o nosso principal desejo, mas elas acontecem de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, eles são longânimos. Eles são também pessoas pacientes com os outros. Então, eles suportam os outros. Eles são capazes de suportar as dificuldades dos outros irmãos, as fraquezas dos outros irmãos, as chamadas chatices das outras pessoas, porque eles são agora treinados pelo Espírito Santo para exercerem o amor. E o amor é exatamente esta característica de nós darmos ao outro a chance de ele se recuperar, de ele se arrepender. Então, nós não nos irritamos com aqueles que são injustos para conosco, com aqueles que nos fazem sofrer, com aqueles que nos irritam. Nós exercemos a paciência, a longanimidade, o amor. Nós respiramos 2, 3, 4, 10 vezes, se necessário for, antes de respondermos àquele irmão que muitas vezes nos provoca, pisa no nosso calo. Então, nós suportamos essas pessoas por amor à igreja, por amor ao evangelho, por amor a Cristo. E, finalmente, são pessoas também que se esforçam de uma maneira intensa, diligente, dobrada, para que a unidade da igreja não seja quebrada. E nós falamos semana passada que é muito fácil quebrarmos a unidade da igreja. Qualquer coisinha, qualquer interpretação equivocada, qualquer opinião diferente pode gerar, meus irmãos, problemas, pode quebrar a unidade. Mas Paulo diz que quando há paz entre nós, que ele chama de vínculo, aquilo que une, que vincula, que segura, né? O elo da corrente, quando há essa paz do Espírito Santo, a unidade também é preservada. Por quê? Porque há somente um corpo, uma igreja, há um só Espírito que age em todos. Fomos chamados por uma só esperança, há um só Senhor sobre nós, não temos senhores, não temos donos, não temos aqueles que mandam mais, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus, e Ele é Pai de todos, não só dos que são mais maduros, dos que são mais velhos, dos que têm mais tempo, dos que têm mais conhecimento, dos que têm mais experiência, mas Ele é Pai também daqueles que estão chegando agora, dos fracos na fé, daqueles que precisam crescer ainda mais, e Ele está sobre todos, porque Ele governa todos, desde o mais antigo, o mais experiente, o mais conhecedor, aquele que é novo convertido, que está chegando agora. Deus age por meio de todos, Ele age tanto nesse convertido, novo convertido, que às vezes tem ainda suas dificuldades de compreender o Evangelho e vivê-lo de acordo com a palavra, como também age por meio daqueles que são experientes, né? Maduros, e Ele também está em todos. Deus, portanto, preenche com o seu espírito, meus irmãos, de sabedoria, Ele preenche toda a igreja. Louvado seja o nosso Deus por isso, porque todos nós fazemos parte desta comunhão maravilhosa. Nós vamos tratar isso, né, amanhã e depois, com a graça de Deus, para aqueles irmãos que puderem estar aqui, essa maravilhosa comunhão dos santos, essa comunhão que se faz exatamente em torno da verdade, em torno de Cristo, em torno da palavra. Louvado seja o nosso Deus por isso.
Então, semana passada, amados irmãos, nós vimos estas qualificações que devem estar presentes em todos os crentes, todos. E nós destacamos que, se essas qualificações devem estar presentes em todos os crentes, ainda mais naqueles que são líderes sobre o povo de Deus. Então, presbíteros e diáconos, e quando eu digo presbítero aqui, só reforçando novamente aquilo que eu tenho dito, isso inclui também o que nós chamamos pastor, porque a palavra presbítero, ela se refere também ao pastor. O presbítero chamado docente, aquele que é presbítero com os demais, mas que é designado de modo específico para o ensino. Então, nós cremos que os presbíteros são aqueles que pastoreiam a igreja do Senhor. Por isso o apóstolo Pedro, lá na sua carta, disse: eu, presbítero como vós. Então, mesmo sendo apóstolo, ele não estabeleceu uma classe diferente. Eu sou apóstolo e vocês têm que me obedecer, porque eu sou apóstolo e vocês são presbíteros. Vocês estão numa classe inferior. Não. Eu, presbítero como vós. Então, o pastor, aquela pessoa que nós chamamos pastor, na verdade, ele é presbítero entre os presbíteros. Então, há um conselho, e esse conselho se reúne e diz assim: olha, presbítero Wendel, o senhor vai ser o responsável pelo ministério de ensino da igreja. Então, esse presbítero, o Wendel, ele vai ser um presbítero docente. A esse presbítero docente, nós chamamos pastor. Por quê? Pastor é a função que ele exerce, não é o ofício. O ofício é presbiterato, mas ele exerce uma função pastoral, ou seja, uma função de doutrinar, de ensinar, de caminhar junto, de aconselhar. Então, por essa é, irmãos, a distinção que nós fazemos nas Escrituras. Mas todo presbítero, ele é pastor. Todo presbítero deve ser pastor. Todos os presbíteros aqui da nossa igreja são pastores do rebanho. Por isso, inclusive, nós temos conversado nas nossas reuniões de conselho sobre a importância de nós dedicarmos o nosso tempo do conselho, tempo dos presbíteros, para questões relativas ao pastoreio, ao cuidado do povo. Outras questões, como, por exemplo, questões administrativas, que envolvem, por exemplo, patrimônio da igreja, né? Cuidar do patrimônio, verificar se tem alguma coisa estragada, se precisa consertar, algum irmão que pede emprestado alguma coisa e aí nós vamos emprestar. Estas questões são próprias da junta diaconal. Os diáconos são aqueles responsáveis por cuidar dessas necessidades gerais da igreja. Tanto necessidades que dizem respeito a pessoas, então irmãos, por exemplo, que estejam passando por alguma dificuldade, precisa comprar um remédio e às vezes não tem o recurso, um irmão que está enfermo e que precisa de uma assistência especial, uma assistência de alimento, qualquer destas situações, junta diaconal. Os nossos diáconos têm que estar atentos a essas questões. O que será que está acontecendo? Por que o irmão fulano não tem vindo à igreja? Será que ele está precisando de alguma coisa que a gente possa assistir? Né? E os presbíteros cuidam do pastoreio, da vida espiritual, oram pelo povo de Deus, aconselham o povo de Deus, percebem na igreja o que precisa ser melhorado em relação a estas questões, ao ensino, como que a gente pode tornar a nossa escola dominical uma escola dominical mais bíblica, como que nós podemos tornar o nosso culto público mais próximo da palavra de Deus. É isso que o conselho faz, deve fazer, cuidar das pessoas, verificar o porquê que o irmão fulano tem tido dificuldades na sua fé, porquê que ele tem, às vezes, sido inconstante na igreja. Então, é a função de pastoreio, de cuidado, de preservação espiritual do povo de Deus. Então, meus irmãos, foi isso que nós tratamos, né, resumidamente aqui, essas qualificações, na semana passada. E hoje, nós vamos dar continuidade ao texto, porque Paulo agora, no versículo 7, ele fala de uma maneira específica. Até o versículo 6, ele falou genericamente, ou seja, para todos os crentes.
Agora ele fala especificamente. Por isso a expressão no versículo 7, cada um de nós. Então ele diz, e a graça, qual graça? Essa graça de sermos todos os dias transformados à imagem de Cristo, ou vivermos de modo digno do Evangelho. É esta graça, a graça que ele coloca no versículo 1. Andeis de modo digno da vocação, do chamado. Então essa graça, esse benefício, esse dom foi concedido a cada um. Então isso significa dizer que cada crente no corpo de Cristo, ele recebe de Cristo um dom específico, um benefício específico, algo para fazer, algo especial na sua vida que é dado pelo próprio Cristo, porque o texto diz assim, segundo a proporção do dom de Cristo. Então veja, Cristo ele tem presentes para nos presentear, para nos dar, concessões para fazer, dons para distribuir, graça para oferecer. E ele então oferece, porque ele é soberano, a cada um de acordo com o que ele quer. Então, ele pode, por exemplo, doar a uma pessoa especificamente dons relativos ao ensino. Então, Deus dá àquela pessoa e não dá a outra dons específicos do ensino. A capacidade de comunicação, de falar, a capacidade de raciocínio, de interpretação, a capacidade, inclusive, física para isso. Há uma curiosidade nesse sentido. O pastor batista reformado Charles Spurgeon, que é muito citado, né, por nós reformados, porque foi um servo de Deus muito usado pelo Senhor, especialmente no século XIX, com um grande avivamento em Londres, né, na época de 1853, por aí, mais ou menos nesse período, da metade do século XIX. O Charles Spurgeon era batista reformado, e ele escreve alguns livros, alguns escritos, né, para orientar aqueles que serão chamados pastores. E naquela época, claro que há uma questão contextual envolvida nisso, né? Porque na época não havia luz elétrica, não havia os recursos tecnológicos que nós temos hoje, não havia microfone, né, por exemplo, não havia transmissão, essas coisas todas nós temos hoje. Então, o Spurgeon chega a dizer que os pastores eles não poderiam ter, por exemplo, uma voz baixa, falar baixinho. Ele não poderia ter, por exemplo, ele diz lá, uma caixa torácica retraída, né? Um pulmãozinho fraco. Por quê? Olha, porque ele teria que pregar para multidões. Spurgeon pregava para 10.000 pessoas no tabernáculo de Londres. Então, como é que a pessoa falando baixinho ia conseguir atingir essa multidão? Não tinha jeito. Então tinha que ser uma pessoa que falasse de maneira robusta, né? Uma pessoa que soubesse falar, que tivesse presença, imponência. Hoje, naturalmente, nós temos os microfones, isso facilita muito, né? Mas eu estou usando esse exemplo aqui só para ilustrar esse ponto, de que Deus capacita as pessoas de acordo com aquilo que ele necessita delas. Correto? Então Deus ele dá o dom, Cristo dá o dom àquela pessoa para exercer aquele ministério. Isso significa que ele não terá outros dons? Não, pode ser que ele tenha mais dons. Mas Deus, de maneira especial, em Cristo, ele capacita especificamente A, depois B, depois C, para o exercício do ministério na sua igreja. Então, a uns ele capacita com o dom do ensino, a outros ele capacita com o dom da administração. Então, às vezes, por exemplo, tem presbíteros que são excelentes na área do ensino. Sabem falar, se comunicam bem, têm um bom raciocínio, interpretam bem o texto, instruem a igreja nas várias ocasiões, mas há outros irmãos que não, há outros que são mais capacitados, por exemplo, na área da administração,
são pessoas organizadas, detalhistas, minuciosas, tudo direitinho, anotado ali, sabem administrar, sabem gerir a igreja, né? Há outros que têm um dom de misericórdia, por exemplo, é aquele irmão que está sempre preocupado com as questões do outro. Olha, pastor, o irmão fulano está com alguma necessidade. Eu olhei para ele domingo, eu vi que ele não estava bem, só podia conversar com ele. Olha, eu conversei com o irmão fulano, ele está passando por uma dificuldade. Quer dizer, Deus vai, meus irmãos, distribuindo em Cristo estes diversos benefícios, essas graças, esses dons, essas capacitações, essas percepções que são, e aqui é o ponto mais importante, são espirituais, não são dons naturais. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando de igreja. Nós não estamos falando de uma associação humana, de uma empresa. Na igreja, quem dá a capacitação é Cristo. Quem distribui o dom segundo a sua vontade é Cristo. E esse é um erro, eu disse isso a semana passada, que às vezes nós cometemos. Às vezes nós escolhemos pessoas para ocupar cargos em razão dos seus dons naturais. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que nós escolhamos pessoas que tenham dons espirituais. Porque de nada adianta alguém ser capacitado naturalmente a determinada coisa se ele não tiver sido chamado por Deus para ocupar aquele lugar dentro da igreja do corpo de Cristo. Pode ser o melhor empresário que for, pode ser um grande empresário, um gestor, mas se ele não tiver o dom do Espírito Santo, de mansidão, domínio próprio, se ele não tiver longanimidade, se ele não tiver amor, se ele não tiver alegria, vai dar ruim. Pode escrever isso. Por quê? Porque ele vai querer sobrepor os dons naturais aos dons do Espírito. E ele vai ser uma pessoa, muitas vezes, impaciente com os outros, que não acompanham o seu ritmo intelectual, de conhecimento, etc. Ele vai ser uma pessoa contenciosa, porque ele vai sempre querer colocar sua opinião acima dos outros, soberbo, muitas vezes, e nós vamos ter problema. Por isso, os dons naturais são importantes. Nós cremos que eles também são benefícios de Cristo, porque nada do que temos ou somos vem de nós mesmos, é de Deus. Mas na igreja do Senhor, quem dá esses dons é Cristo. Veja o que o texto diz, meus irmãos. Versículo 8, Paulo diz assim: por isso, diz, por que o por isso? Por isso ele está se referindo ao versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, ou seja, pelo fato de Cristo conceder a cada um a graça, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui Paulo traz à nossa memória o Antigo Testamento, Salmo 68, versículo 18. O salmista ali, Paulo cita esse trecho, porque naquele caso lá era um contexto de guerra e Davi havia vencido a batalha. E na interpretação de Davi, movido pelo Espírito Santo, na verdade, quem venceu a batalha não foi ele, Davi, nem o seu exército, foi Deus que venceu por eles. Porque todo crente pensa exatamente assim. Não somos nós quem produzimos, é Deus quem produz. Então, se eu prego e a minha pregação ela é capaz de influenciar a igreja, de trazer novas pessoas, a glória é de Cristo, a glória é de Deus, não é minha. A capacidade de falar, de raciocinar, de pregar, etc., estas coisas são de Deus, elas não são dons naturais. Não é porque eu leio e assisto Reinaldo Polito e aprendo lá técnicas de fala à frente das pessoas, não é porque eu leio o livro tal ou livro X que isso vai me capacitar naturalmente. Não, é dom de Deus. Eu posso colocar o maior comunicador aqui
para falar a alguém. Podemos trazer Silvio Santos para falar da palavra de Deus, mas se o Espírito Santo não mover o coração das pessoas, nada acontecerá, meus irmãos. Eu tive um professor de música no seminário chamado Parcival, eu sempre cito isso porque isso me marcou muito, não só na época, mas ao longo de lá para cá eu tenho observado esta verdade. O Parcival dizia o seguinte: Parcival é um maestro muito importante no cenário mundial. Ele viaja algumas vezes para a Alemanha para reger orquestras sinfônicas alemãs. É uma pessoa de muita carreira, né? Ele foi responsável pela música da Universidade Mackenzie, acho que ainda é, por muitos anos ele se envolve com isso. É uma pessoa extremamente capacitada. E ele dizia, ele brincava com a gente, falava assim: olha, se vocês quiserem, e aqui tem alguns musicistas, né, a Nath, alguns irmãos que eu acho que vão concordar com o Parcival, ele dizia assim: olha, se vocês quiserem que eu faça a igreja chorar por meio da minha música, do modo como eu toco no piano, e ele toca extraordinariamente bem, de fato, eu faço isso em poucos minutos, ele dizia. Faço isso em poucos segundos. Porque eu sei fazer isso. Eu sei usar naturalmente a música, sei usar a melodia, sei encaixar a harmonia para fazer as pessoas chorarem. Isso não é difícil fazer, ele dizia. Mas, para converter o coração, só o Espírito Santo. Eu não consigo fazer isso. Eu posso tocar horas e horas e horas. As pessoas vão chorar, vão se emocionar, vão sair de lá entusiasmadas com a arte, mas elas vão sair dali e vão continuar pecando normalmente, porque a música não é capaz de transformar os corações delas. Então, é mais ou menos isso. Você pode ter dons naturais belíssimos, mas se o Espírito Santo não mover, não agir, não for Ele o Senhor dos nossos dons, nada feito, meus irmãos. Nada feito. Voltamos lá para o primeiro ponto da semana passada: humildade. Humildade. Por isso os pregadores precisam a todo momento curvarem suas frontes diante do Senhor, porque só Ele é capaz de transformar corações. Eu posso preparar a mensagem, posso, como disse, usar recursos naturais para isso, posso inventar coisas como hoje tem se inventado para atrair pessoas, mas se não for o Espírito Santo do Senhor, nada feito, nada feito. Nós poderemos até trazer pessoas, aí eu vou usar o Spurgeon de novo. O Spurgeon dizia que há dois tipos de pastores: aqueles que pastoreiam ovelhas e aqueles que entretêm bodes. Aqueles que entretêm bodes, quais são? São aqueles que enchem as suas igrejas de pessoas, mas elas não são ovelhas. Elas são distraídas por um ministério, às vezes, midiático, um ministério, muitas vezes, movido por estas ferramentas de marketing, de falas muito mais na área da autoajuda, muito mais nas questões que envolvem aspectos psicológicos do ser humano, mas que não transformam o coração, porque não tem nada de espiritual nisso. São técnicas que o Augusto Cury usa, que outros psicanalistas, psiquiatras usam, técnicas de autoajuda, né, que podem até ajudar as pessoas, não duvido disso, podem até ajudar, mas não transformam o coração para que as pessoas sejam convertidas ao Evangelho do Senhor. Então, só Cristo pode dar ao homem dons que modifiquem as vidas das pessoas. Só Cristo pode tornar, portanto, um homem, um presbítero conforme a sua vontade. Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode transformar os nossos irmãos que já são presbíteros, eu junto com eles, os nossos irmãos que já são diáconos, só Cristo pode transformar o nosso coração, o nosso caráter, para que sirvamos a Ele do modo como Ele quer. E só Cristo pode preparar também aqueles novos irmãos que serão presbíteros, que serão diáconos, do modo como Ele quer. Nenhum de nós pode fazer isso.
Nosso papel deve ser o de ensinar a palavra, o de orar ao Senhor, mas quem dá dons aos homens é Cristo. E o texto continua dizendo assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esses versículos 9 e 10, meus irmãos, eles se referem ao fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, e quando diz aqui desceu às regiões inferiores da terra, é no sentido de que Cristo foi enterrado, ele foi sepultado, ele foi morto. E do mesmo modo como ele morreu e ressuscitou, a ideia de Paulo é essa, então Cristo veio, habitou entre nós, morreu, foi à sepultura, ou seja, às regiões inferiores da terra, ressuscitou, ou seja, ele próprio se restabeleceu à vida, foi pelo poder dele, não foi nenhum outro poder, foi o próprio poder, o autopoder de Cristo, que é Deus, que o fez ressuscitar de entre os mortos, e então esse Cristo, que foi capaz de vencer a morte e de dar vida ao que estava morto, é esse Cristo que agora está no céu e de lá ele enche todas as coisas. A ideia de encher aqui, meus irmãos, é a ideia de suficiência. Então imagine um copo, uma jarra, você vai até o limite de ela não transbordar. A ideia aqui é essa. Cristo, ele é pleno, ele é completo, não há ausência, não há carência, não há 1 milímetro sequer de falta. Portanto, Cristo, ele domina sobre todas as coisas. E a ideia de Paulo aqui é dizer que quando Cristo ele toma para si a igreja como seu corpo, ele é cabeça dessa igreja, desse corpo, essa cabeça, assim como a nossa cabeça, pelo fluxo sanguíneo, ela também organiza todo o nosso corpo, até o dedinho do nosso pé. O dedinho do nosso pé que está lá embaixo tem a ver com aquilo que está na nossa cabeça, no nosso cérebro. A ideia é essa. Cristo, ele enche todas as coisas. A partir do seu sistema nervoso central, do tronco cerebral, ele enche todas as coisas. Cristo é cabeça porque ele governa cada detalhe, cada milímetro de nosso corpo, o fluxo sanguíneo, as batidas do nosso coração, os nossos sentimentos, tudo tem a ver com essa cabeça que é Cristo. Porque ele venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus e de lá ele então preenche, ele está acima, ele é cabeça, ele está acima e dele todas as coisas então derivam. Paulo usa essa ideia lá em Colossenses, quando ele diz que em Cristo todas as coisas subsistem. Subsistência é uma coisa que depende da outra. Então, aqui é o ser principal e daqui as procedem. Essa é a ideia de Paulo. Cristo é a origem. João diz lá que nada do que foi feito sem ele se fez. João 1:3. Então, de Cristo todas as coisas procedem. Tudo procede de Cristo. Portanto, os dons dos homens, a igreja que é dele, as pessoas que ele coloca para governar esta igreja, tudo isto vem de Cristo. Percebem os irmãos, portanto, como é séria esta questão da escolha que a igreja faz daqueles que serão seus líderes. Porque a igreja não deve, meus irmãos, como eu disse já e tenho insistido nisso, escolher a partir de critérios que não sejam critérios espirituais. Não é porque fulano é o meu parente, não é porque ele é o meu amigo, o melhor amigo, não é porque ele tenha uma habilidade natural numa área ou noutra, mas porque ele reflete todos os dias esta expressão gloriosa de ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Ele é humilde, ele é manso, ele é longânimo, ele consegue suportar as pessoas, ele luta pela unidade da igreja, é uma pessoa comprometida com o Evangelho, uma pessoa que dá bom testemunho do Evangelho, não só na igreja, mas também fora dela. E na semana que vem, com a graça de Deus, nós veremos estas qualificações de maneira mais específica, como tratadas lá por Paulo
nas cartas de Timóteo e de Tito, em que Paulo vai dizer especificamente para presbíteros, para as esposas desses oficiais, quanto às mulheres, e também para os diáconos. Nós vamos ver, com a graça de Deus, ali de maneira específica. Mas então, meus irmãos, aqui Paulo diz, no versículo 11, que Cristo mesmo, esse que é o cérebro, que é a cabeça, que enche todo o corpo, ele mesmo concedeu, e veja que a palavra conceder, o que é conceder? É dar, é oferecer, é doar. Então, a ideia é que Cristo, ele dá à igreja, ele oferece à igreja, ele doa à igreja. Aqueles que são seus. Percebe isso? Cristo escolhe, ele escolhe o presbítero A para ele. E aí, ele, depois que ele escolhe, ele dá esse presbítero à igreja. Ele fala, está aqui, ele é de vocês, porque ele vai agora atuar em meu nome. Vejam que dinâmica interessante. Porque a igreja é de Cristo. Então, tudo que nós recebemos na igreja vem de Cristo, inclusive os nossos líderes. Louvado seja Deus por isso. E ele concede, então, uns para apóstolos, e aqui os apóstolos são os 12, né? Os 12, e Paulo, que é o nascido fora de tempo, como nós sabemos, mas que compõe os 12 em razão da saída de Judas, né? Do corpo ali apostólico. Então, 12, depois entrou Matias, lembra disso? O Senhor escolheu, e aí Paulo completa. São esses apenas. Então, nós não temos apóstolos hoje, né? O reverendo Augusto Nicodemos brinca que fala que apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Porque os que estão mortos é que eram apóstolos mesmo. Hoje não tem apóstolo, né? Então essa coisa de apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, não existe isso. Deus não concede. Os apóstolos foram aqueles lá, os 12 nomeados, né? Por Jesus Cristo, Matias no lugar de Judas, depois Paulo, os 12, e somente eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Outros para profetas. Aqui a palavra profeta, ela se refere especificamente no Novo Testamento àqueles que anunciam a palavra de Deus. São chamados pregadores, né? Aqueles que anunciam a vontade de Deus. Não é profecia no sentido, aquela profecia de novas revelações. É uma profecia a partir do momento que a pessoa expõe a vontade de Deus em sua palavra. Outros para evangelistas, que eram aqueles irmãos que saíam para evangelizar o mundo inteiro. Hoje nós ainda temos essa figura também, como, por exemplo, foram aqueles lá de Atos 6, que também foram chamados diáconos, né? Como, por exemplo, alguns deles eram evangelistas, o caso de Filipe, por exemplo, né? Filipe era evangelista, tanto que tem aquele episódio dele lá com o eunuco. Então, eles eram evangelistas, eles saíam pelo mundo para pregar o evangelho. E outros para pastores e mestres. Aqui, a palavra pastores e mestres, as duas palavras, elas formam uma expressão única. A ideia de Paulo é que pastores são mestres. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor tem que ser mestre. A ideia de Paulo é que o pastor, quem é? É aquele que está à frente da igreja, são os presbíteros. Aqueles que lideram a igreja são os presbíteros, e eles são também aqueles que ensinam a igreja. Por isso a gente vai ver lá em Paulo, na semana que vem, em Timóteo e Tito, que Paulo dá uma ênfase de todos os dons que Paulo apresenta ali, de todas as qualificações. A única qualificação que não é uma qualificação moral é esta: apto para ensinar. As outras são qualificações morais: irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, etc. Mas esta é uma apto para ensinar, é uma qualificação, digamos, de formação, ela é formativa. Então é uma pessoa que recebe de Deus esse dom especial de aptidão para o ensino.
E aí a gente vai ver o porquê disso, lá em Tito e Timóteo. Não é porque a pessoa precisa ser acadêmica, ter cursos específicos de teologia, não é isso. É porque no contexto de Paulo, e que também deve ser o nosso contexto, os presbíteros eles eram escolhidos para serem agentes para serem guardas do povo de Deus, no sentido de conseguirem identificar as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas na igreja. Então, como é que alguém teria capacidade de identificar uma falsa doutrina se ele não fosse um estudioso dessas coisas? Então, Paulo, vocês vão ver, meus irmãos, lá na semana que vem, se Deus permitir, que esse, aliás, foi o ponto central de Paulo. Paulo diz, olha, vocês, Timóteo e Tito, vocês têm que escolher irmãos que sejam capazes de expulsar a falsa doutrina do meio do povo de Deus. Então, por isso, a aptidão para o ensino era uma coisa muito importante. Porque os presbíteros deveriam ser capazes, e devem ser capazes, de perceber no corpo de Cristo falsas doutrinas, falsos ensinamentos, heresias, coisa errada. Então, tem alguma coisa no culto que está em desacordo com a palavra de Deus? Vamos verificar. São os presbíteros que têm que fazer isso. E os presbíteros têm que falar, irmãos, a partir de hoje, nossa igreja vai adotar este critério, porque até agora nós estávamos enganados, nós estávamos achando que isso era bíblico, mas não é bíblico. Nós estamos percebendo que isso é uma artimanha de Satanás para diluir o culto, para misturar as coisas do culto com o mundo, né? E desonrar a Deus. Então, chegou alguém e ensinou uma coisa errada. O presbítero fica ali com a anteninha ligada. Estou achando que está meio esquisito esse ensino aí, essa teoria. Quer dizer, e ele é aquele que fica, de fato, atento. E é o investigador, né? Está sempre ali, atento. Está estranho, pastor. Isso que o senhor falou lá hoje, só tem certeza que isso é bíblico, né? O presbítero é aquele que fica atento, fica esperto. Por quê? Porque ele está preocupado de o povo de Deus ser enganado. Né? E o contexto de Paulo, isso era o que mais existia, era isso. Por quê? O cristianismo estava em formação. Então, muitos chamados heresiarcas, né? Que eram aqueles promotores de heresias do passado, eles chegavam e espalhavam inverdades, mentiras mesmo, falsidades a respeito de Jesus, falavam que Jesus não era Deus, que ele era uma emanação da divindade, os gnósticos, né, falavam isso. Tinha o grupo dos judaizantes, que eram os judeus que começavam a simpatizar com o cristianismo, mas queriam manter ainda as coisas do judaísmo, guardar os dias santos, guardar a dieta, e etc. Então, tinha muita confusão, como tem hoje. Né? Hoje a gente não tem, talvez, esse tipo, mas tem outros, de coisas que vão entrando na igreja. Né? E devagarinho, irmãos, o diabo ele é astuto demais, e a nossa cabeça ela é também enganosa, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que a nossa confissão de fé, quando trata do culto a Deus, claramente os nossos irmãos dizem assim, que Deus nos deu a sua palavra para preservar a igreja de falsidades, de falsificações, de heresias. E ele dá lá duas razões. Primeiro, as sugestões de Satanás, porque Satanás fica tipo naqueles desenhinhos animados, né? Que tem aquele capetinha que fica aqui do lado assim, soprando no ouvido, ó, faz isso é bom, né? O diabo fica fazendo isso, especialmente com os líderes, porque o líder olha para a igreja e fala, gente, o que nós vamos fazer para essa igreja crescer? Aí ele começa, o diabo fala assim, pinta a igreja de preto, fica mais atrativo. Né? Aí você vai lá e beleza, vamos pintar de preto agora. Fica bonito. E agora, o que nós vamos fazer? Sabe o que você faz? Tira o púlpito e coloca um tambor. Aí você vai lá e põe um tambor. Né? E aí vai. Né? Mas está muito esquisito, está muito tradicional. Terno. Hoje não usa terno mais não. Põe uma roupa normal mesmo lá. Você fica... Vai só sugerindo coisas. Entendeu? E aí a pessoa vai caindo nisso. Então as sugestões de Satanás não verificam na Bíblia. E outro problema, diz a confissão de fé,
são as nossas invenções, diz o texto lá. As sugestões de Satanás e as invenções dos homens, porque nós somos criativos. Graças a Deus por isso. Deus nos criou pessoas criativas, isso é bom. É tão bom a gente criar coisas, não é? Tão bonito, por exemplo, os bancos bem feitos, acolchoados, são criações humanas, isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. A criatividade é uma coisa muito bonita, prédios que são criativamente construídos, maravilhoso. Mas até onde vai a permissão da nossa criatividade? Não é? Davi, quando foi pegar a Arca da Aliança, lá que estava com os filisteus, ele foi extremamente criativo. Deus tinha falado assim, Davi, eu quero um negócio simples. Você vai pegar só 2 varas e colocar na arca e trazer no ombro. Aí Davi falou, não, Senhor, o que é isso? Que pobreza é essa? Eu sou ricão, eu vou fazer um carro maravilhoso. Esse negócio de trazer no ombro, isso é pobreza demais, né? Vamos gastar, vamos fazer um negócio bonito. Davi fez aquele carro maravilhoso e tal, né? Cheio de festa, tocando trombeta, aquele negócio. O que aconteceu? Uma pedrinha Deus colocou lá, né? Para parafrasear Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, né? Deus colocou uma pedra lá no meio do caminho, e aí o carro bateu na pedra, a arca despencou, aquele rapazinho, gente boa pra caramba, bem intencionado, chamado Uzá. Nome bom para colocar num filho, né? Uzá. Uzá, o que ele fez? Foi lá e tentou aparar a Arca da Aliança. E olha que ele fez uma coisa muito boa. Eu acho que eu faria isso, se não fosse movido ao contrário pelo Espírito. Eu acho que no meu impulso era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é pequenininha, irmãos, não é? A gente acha que é coisa, mas era coisa de 1 metro. É pequenininha. Ela foi cair. E esse homem muito bem intencionado, chamado Uzá, tentou aparar. Ele morreu, meus irmãos. Morreu. E ele morreu por uma única razão, porque Deus tinha dito na lei que ninguém deveria tocar a arca, porque ela era sagrada. Por isso que ela deveria ser carregada com as varas traspassadas pelas argolas. Ninguém deveria tocar a Arca da Aliança. A gente pensa assim com a nossa mente humanista do século XXI, né? Que Deus mau. Esse homem foi tão sincero, tão gente boa, né? Fez uma ação tão agradável. Sim, mas não era o que Deus mandou fazer. Deus não se agrada da desobediência, ainda que nós aleguemos sinceridade nisso. Então, o culto que Deus quer é um culto obediente. Para que o culto seja sincero, ele tem que ser obediente primeiro. Não adianta nada nós sermos sinceros sem obediência. Eu acho muito perigoso quando nós invertemos esses polos. Mas vamos voltar aqui, irmãos. Então, pastores e mestres servem para quê? Para cuidar e ensinar o povo de Deus e proteger o povo de Deus dessas influências perniciosas que tem por aí. Doutrinas, mau comportamento e etc. E aí Paulo, então, nos versículos 12 em diante, especialmente até o 16, né? Que foi o que a gente leu na semana passada, todo o texto, do 12 ao 16, ele vai enumerar aqui alguns benefícios de Deus conceder estas pessoas para a igreja. Para que tem essas pessoas na igreja? Para que tem evangelista, pastores, mestres? Para quê? Não poderia ser uma organização sem liderança? Né? Não poderia ser um povo assim, livre? Ah, não, nós não temos pastor, não. Nossa igreja não precisa disso, não. A gente vive, né? Por quê? Aqui Paulo explica. A primeira razão que Paulo dá é o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoar, meus irmãos? Melhorar. Retirar as impurezas, os erros, os equívocos. É aperfeiçoar, tornar o povo de Deus mais perfeito. E não que nós sejamos perfeccionistas, não somos.
mas devemos buscar a maturidade cristã, que aliás vai aparecer aqui também. Aperfeiçoamento é isso, é melhorar, purificar, é cada dia mais limpar o povo da sujeira do pecado, da impureza do pecado, fazendo com que o povo seja cada vez mais santo ao Senhor. Segundo benefício, é para que o povo possa trabalhar bem. Trabalhar bem. Isso está na frase, para o desempenho do seu serviço. Para que nós aperfeiçoamos as pessoas? Para que nós tiramos as impurezas, melhoramos as pessoas no corpo de Cristo? Para que elas possam trabalhar melhor. Para que elas sejam crentes melhores no desempenho do serviço delas na igreja. Percebem como que o ensino está estritamente relacionado a isso? Às vezes eu fico triste assim com cenários que eu vejo por aí. Por exemplo, o irmão André Lino falou uma coisa importante aqui no aviso da UPH. Ele falou assim, irmãos, às vezes a gente não sabe como presidir uma reunião, fazer uma ata, vai ter um treinamento para isso. Olha para você ver que maravilha. Desempenho do seu serviço. Nós precisamos ensinar as pessoas, irmãos. Às vezes a gente tem aquela pressuposição equivocada na igreja, como se todo mundo já soubesse fazer tudo. Não. Nós estamos aprendendo juntos. Às vezes a pessoa chegou na igreja, ela fala um pouquinho melhor. Ah, vem cá que você vai ser professor. Não, calma. Né? A pessoa chegou, já tem algum... Ah, esse aqui tem que ser presbítero, que é para você ver, camarada. Não, gente, paciência, devagar. Né? Devagar, vamos primeiro testar essa pessoa. Paulo vai falar isso lá em Timóteo. Aqueles que são primeiramente testados. Então vamos testar primeiro, vamos aperfeiçoá-lo, vamos criar mecanismos de ensino, vamos treinar primeiro, para que aí o serviço seja cada vez mais capacitado, mais bem desenvolvido, correto? Então, desempenho do serviço. E para que a gente tem que aperfeiçoar e trabalhar bem? Para que a gente seja o motivo do louvor? Não, Paulo diz aí a terceira frase do versículo 12. Para edificação do corpo de Cristo. Nosso objetivo, nosso alvo final é esse, irmãos. É edificar a igreja. Então, se eu trabalho, se eu tenho o dom do ensino, e eu reconheço diante de Deus esse dom, a igreja reconhece em mim esse dom, e a igreja me coloca numa função de ensino, seja na escola dominical, seja em outro lugar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter em mente que o meu trabalho como professor é aperfeiçoar o grupo que Deus me deu para pastorear, para que eles possam trabalhar melhor na casa do Senhor, para que o corpo de Deus como um todo seja edificado. É a unidade que nós falamos lá atrás que precisa ser mantida. Os irmãos, às vezes acontece nas igrejas nós termos... Paulo condenou muito isso, né, especialmente em Corinto, quando havia chamadas panelinhas. Os reformados davam um nome mais chique para isso, eles chamavam de ecclesiola in ecclesia, né? Ou eclesia, que é uma igrejinha dentro da igreja. A ideia é assim, você tem pequenos grupos, então às vezes uma sociedade interna, um ministério específico, que às vezes acha que é mais importante na igreja do que os outros. Não, nossa sociedade, nosso ministério é mais... Se não existir, a igreja acaba. Se a gente não trabalhar aqui, acaba a igreja. Né? Infelizmente tem isso. Por isso que Paulo está dizendo, esforcem-se diligentemente para manter a unidade. Por quê? Porque esse tipo de vaidade quebra a igreja do Senhor e o corpo de Cristo. Por isso que Paulo insiste dizendo, nós temos que aperfeiçoar os santos para que eles trabalhem bem para a edificação do corpo. A edificação de todos. Todos. Então, a nossa SAF trabalha para a edificação da igreja, do corpo. A nossa UPH tem que trabalhar para a edificação do corpo. O nosso ministério de louvor deve trabalhar para a edificação
do corpo, e por aí vai, né? Então, todos nós trabalhamos juntos. Qual é o nosso alvo, irmãos? Qual é o nosso objetivo? Versículo 13. Até que todos, só o MP? Só a UPA? Só os presbíteros? Só os diáconos? Só a SA? Não, todos, cheguemos à unidade da fé. Por isso que é muito importante, nós falamos isso na última reunião do conselho, é muito importante que as sociedades todas e os ministérios todos trabalhem focados numa única visão, num único caminho. Então, o conselho que está pastoreando a igreja diz assim, irmãos, nós vamos caminhar nessa trilha. Esse ano nós vamos dar ênfase a este aspecto. Nós vamos encaminhar por esta... Se todos se ajustarem ali nesta trilha, se todos compreenderem este caminhar, meus irmãos, não há quem possa nos deter. Não há quem possa nos deter. Porque todos juntos estaremos focados num único ministério. Mesmo que às vezes, ali individualmente, eu possa ter algum tipo de interpretação, eu acho que não deveria ser assim, poderia ser diferente. Tudo bem, mas você está engajado. Eu vou porque todos estão indo, porque esse é o trabalho da igreja, é a visão deste ministério. Vamos apoiar. Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa é a nossa maior tarefa, meus irmãos. Conhecermos mais e mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo final da igreja do Senhor. E é para isso que os nossos irmãos presbíteros e diáconos devem ser eleitos, para que eles possam levar a igreja ao pleno conhecimento do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua aí com mais outros benefícios e objetivos. Agora, o quinto, além de aperfeiçoamento, trabalho, edificação, unidade, conhecimento do Filho de Deus. Sexto, perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade que é exigida de um servo de Deus. A palavra varonilidade aqui, embora varão esteja mais relacionado ao sexo masculino, né? Mas a varonilidade aqui está se referindo ao ser humano. Ao ser humano. Então, porque o ser humano foi chamado de Adão. Tanto a mulher quanto o homem foram chamados Adão. Depois é que Adão colocou o nome da mulher Eva. Mas o nome do ser humano é Adão, que vem de terra, né? Que é Adam, que é terra mesmo, pó. Então, todos nós somos Adão, nesse sentido, né? Por isso, todos nós somos seres humanos. Então, aqui é a perfeita varonilidade, ou a perfeita humanidade. Todos nós devemos chegar a uma maturidade enquanto seres humanos. E qual é, irmãos, o nível dessa maturidade? Paulo diz, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, nós temos que parecer Cristo. Nosso alvo é Cristo, nosso padrão. Nosso padrão, a gente olha e fala assim, eu quero ser como Cristo. Eu quero fazer o que Cristo fez. Eu quero amar como Cristo. Eu quero ter a fé que Cristo teve. Eu quero ser tão bondoso quanto Cristo foi. Eu quero ser generoso quanto Cristo foi. Eu quero perdoar as pessoas o tanto Cristo perdoou. É isso. Cristo é o padrão da nossa vida. É a medida da nossa estatura. Nós temos que chegar até Cristo. Bom, para que nós vamos aperfeiçoar, trabalhar bem na igreja, edificar o corpo, sermos unidos, buscarmos conhecimento de Cristo e nos tornarmos parecidos com Ele? Para quê? Paulo responde, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos. Como que vivem os meninos? Agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tudo
todos esses benefícios concedidos por Deus à igreja e que são agora exercidos pela liderança, aperfeiçoar o corpo, desempenhar bem o serviço, edificar a igreja, manter a igreja unida, fazer com que a igreja conheça melhor Jesus Cristo e se torne do tamanho de Jesus Cristo em suas ações, tudo isso tem a ver com o fato de que nós temos de preservar a igreja da imaturidade doutrinária. Paulo usa aqui, não sejamos como meninos, levados pelo vento de doutrina. A grande preocupação do apóstolo Paulo era que doutrinas falsas fossem ensinadas na igreja e por causa dessas doutrinas as pessoas se desviassem do genuíno evangelho. Então, a igreja, irmãos, a comunhão dos santos, que é proposta aqui, o aperfeiçoamento, o desempenho do serviço, a edificação, etc., existe para manter a igreja unida na verdade da palavra de Deus. Para que a igreja tenha maturidade, para não ser carregada por falsos ensinos. Por isso o conhecimento, irmãos, da palavra de Deus, da nossa doutrina, da nossa teologia, esse conhecimento é fundamental. Infelizmente, a gente tem uma interpretação errada. As pessoas acham, doutrina, elas pensam a doutrina como algo distante da prática. Mas isso é um engano. E é o próprio Satanás que coloca nos nossos corações essa interpretação falsa. Doutrina não se distancia de prática. É ortodoxia e ortopraxia. O modo certo de pensar é o modo certo de fazer. Nós não teremos condições de fazer o que é certo se não aprendermos o que é certo. Então nós só podemos agir corretamente se soubermos o que é agir corretamente. Por isso Paulo usou 1, 2 e 3 de Efésios para expor a doutrina e 4, 5 e 6 de Efésios para expor a prática. E ele foi intencional nisso. São 3 capítulos de cada lado. 3 de doutrina, 3 de prática, numa só carta. Para mostrar para nós que a doutrina e a prática são 2 coisas que não se dissociam e elas estão do mesmo tamanho. Por isso, uma doutrina que não me leva à prática, não presta. Se eu sou aquela pessoa que ensina as coisas, que sou aquele professor de gabinete, aquele cara, o acadêmico, que estou ali só falando, chamada Torre de Marfim, né? O cara está sentado lá e falando de cima, mas é uma vida totalmente desvinculada disso, saia fora desse professor. Saia fora. O bom professor é aquele que faz como Jesus fez. Ele ensinou sobre o perdão e perdoou. Ele ensinou sobre a compaixão e teve compaixão. É isso. O ensino está conectado à prática. Então, o que Paulo diz aqui é que a igreja, ela deve, irmãos, se solidificar no conhecimento de Cristo para que ela seja madura doutrinariamente, que não seja arrastada pelas artimanhas dos homens, pelos erros que os próprios homens, as nossas mentes criativas, acabam nos fazendo cometer. E para terminar, meus irmãos, Paulo diz que todas estas coisas só podem existir se elas estiverem fundamentadas naquele que é o dom maior, o dom excelente, que ele chama lá em 1 Coríntios 13, que é o amor. Versículo 15. Mas, ou seja, ao contrário de sermos arrastados pelas doutrinas falsas, nós devemos o quê? Seguir a verdade em amor. Em amor. O que é seguir a verdade em amor? É você confessar o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, confessar e ensinar esse conhecimento às pessoas, fazendo isso como Cristo fez, com amor em seu coração. E o que significa isso? Significa compreender que o processo de crescimento, ele é lento, ele é contínuo, ele é gradativo.
As pessoas não estão no mesmo nível de conhecimento da palavra, não estão no mesmo nível de conhecimento doutrinário. Então, muitas vezes, alguns vão ser induzidos ao erro mais do que outros. Alguns poderão ouvir os ventos de doutrina mais do que outros. Por isso, a igreja precisa ser paciente, longânima, suportando uns aos outros em amor, ter humildade, ser mansa, ensinável. Para quê? Para que esse aprendizado coletivo, que é o aperfeiçoamento dos santos, o trabalho coletivo, a edificação do corpo, a unidade que deve ser mantida, o conhecimento de Cristo diário e a maturidade, a altura de Cristo, que estas coisas sejam alcançadas exatamente a partir daquele que é o cérebro. Versículo 15. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, a partir de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, junta diaconal, toda junta, conselho, SAF, o PH, o MP, louvor, crianças, todo mundo, toda junta, todo mundo, segundo a justa cooperação. Justa aqui é no sentido de justeza mesmo, de um parafuso bem ajustadinho, que não dá aquelas, né? É bem fixidez. Então a ideia aqui é que a SAF está tão coladinha com a UPH, tão coladinha com a UMP, tão coladinha com o Conselho, tão coladinha com a Junta Diaconal, com as crianças, que está todo mundo tão juntinho que não tem... Um não desgasta o outro, entendeu? Um não desgasta o outro. Estão juntinhos. E unidos dessa forma, juntinhos, unidos, colados um no outro dessa forma, o que eles vão fazendo? Eles vão progredindo, crescendo. E aí Paulo encerra o versículo 16 dizendo assim: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante. Então, à medida que eu me conecto com o outro, de tal maneira que eu tenho essa unidade preservada, eu faço a igreja crescer. Cresce devagarinho. Meus amados irmãos, que Deus nos dê a graça de vivermos de modo digno deste evangelho. Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para sermos estrelas, para termos fama, popularidade. Não fomos chamados para causarmos problema nas nossas igrejas, sermos polêmicos, sermos contenciosos. Não fomos chamados para desenvolvermos dons naturais. Nós fomos chamados para servirmos uns aos outros para crescimento do corpo de Cristo. Com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, preservando a unidade da igreja de Cristo, fazendo com que os nossos dons, sejam eles de música, sejam eles de liderança, sejam eles de ensino, de administração, todos os dons, com que esses dons nós possamos usar esses dons para aperfeiçoar as pessoas, para fazer com que elas desempenhem bem o seu trabalho na igreja, para que haja edificação coletiva de todos nós, e para que a partir dessa edificação nós sejamos cada vez mais unidos, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo, à medida dele, para sermos preservados das falsas doutrinas, dos falsos ensinos que ocorrem por aí. E que façamos isso, meus irmãos, com amor. Com amor. Olhando para o nosso irmão com o amor que Jesus teve. Compassivo, altruísta, sabendo que todos nós devemos caminhar juntos, coladinhos um no outro, com a mesma missão, cooperando, ajustadinhos, para que cresçamos todos os dias e dia a dia o Senhor nos acrescente aqueles que Ele mesmo chamou
para si. Assim deve ser o espírito com o qual escolheremos os nossos líderes. Que os nossos irmãos presbíteros e diáconos que serão escolhidos possam caminhar com esta direção, pensando nestes aspectos e orando a Deus desde já, para que Deus mesmo, em Cristo, conceda a eles dons, para que eles possam aperfeiçoar os santos, tornar os santos melhores no trabalho do Senhor, edificar o corpo, para que o povo seja unido, conheça Cristo e fuja das falsas doutrinas e do falso ensino. Que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde, meus irmãos.